Olá, nós iremos nesta aula falar um pouco, conversarmos um pouco sobre a camada interna da Terra, ou a estrutura interna da Terra. Nós temos as seguintes informações em relação à Terra. A Terra ela apresenta três camadas iniciais, né? A primeira camada nós podemos chamar de crosta ou litosfera. Essa é a faixa mais superficial do planeta, é aquela camada mais próxima do homem, é onde nós estamos inseridos, né? Sobre ela que nós vivemos. É a camada formada, né, por rochas que são leves de maneira relativa. Então é onde o homem interage, é onde o homem constrói, onde ele eleva edifícios, onde ele retira os minerais, onde ele vai estar inserido. Se formos compararmos com um ovo, né, seria a casca do ovo. Se fôssemos comparar com a laranja, seria da casca da laranja. Então seria a crosta, é a parte inicial da Terra em termos de estrutura interna, ok? Bom, nós temos, além dessas informações, as subdivisões da crosta, né? A crosta ela pode ser uma crosta chamada de continental, que ela é basicamente silício e alumínio. Vai variar aí no máximo até 70 km de profundidade. Aparentemente, olhando assim, parece profundo, mas não é. É uma camada muito fina que envolve aí a parte inicial da crosta, né, da Terra nesse caso. Então ela tem essas subdivisões, né? Subdivide-se em duas porções: a crosta continental, já falei que ela é alumínio e silício na sua base estrutural, e a crosta oceânica, né, que ela é também formada por silício, porém acrescentado aí ao magnésio, né? Ela tem entre 5 a 10 km de profundidade. Então é muito mais fina em relação à crosta continental, porque leva-se em consideração a água que está sobre essa crosta aqui, tá bom? Então seria como se fosse o piso, né? O piso do oceano. Você tira a água do oceano, fica a sua crosta, a crosta oceânica. Essa crosta ela é menor em termos de profundidade. Ela tem no máximo 15 km de profundidade ou de espessura até chegar na segunda camada, que seria o manto, ok? Bom, a astenosfera, o que seria a astenosfera? Local onde encontramos o magma e onde ocorre ali o chamado movimento de convecção, onde ocorre ali os impactos de uma placa tectônica a outra, né? É o movimento circular realizado pelo magma lá no interior da Terra. Esse movimento de convecção, né, dá origem aí aos terremotos, dá origem às erupções vulcânicas, onde o magma ele é expelido, né? Ele sai devido à força que vem do interior da Terra. Então é uma outra nomenclatura, tá bom? A astenosfera, que tem como associação aí esse movimento de convecção. Bom, gente, seguinte, dando sequência às camadas da Terra, nós vimos a crosta, agora o manto. O manto ela tem essa nomenclatura, né? Manto ou mesosfera. Essa é a chamada camada intermediária, está ali no meio, né? Mais uma vez, comparando as camadas, né? A crosta da Terra, o manto e o núcleo, a Terra como um ovo, seria do ovo aí a clara do ovo, né? Uma vez que a crosta da Terra, perdão, seria do ovo a casca, e se compararmos aí como o ovo, seria do ovo a clara. Então é a camada que está no meio, a camada intermediária, formada por rochas mais pesadas, que é constituída principalmente aí por esses três elementos, né? O magnésio, o ferro e o silício. Essa é a terceira, esses três minerais, né, eles são a base do manto ou da mesosfera. Bom,
O manto ele tem duas subdivisões, né? Ou duas porções, como vocês assim queiram. É o manto que está chamado manto superior e o manto inferior. A região em contato direto com o núcleo é o manto inferior. E a região que está em contato direto com a crosta seria o manto superior. Então, mais próximo do homem, o manto superior. Mais longe do homem, o manto inferior. Então, esse manto inferior seria a distância ali próxima do núcleo. Ok? Dentro das camadas da Terra ainda, nós temos o núcleo, né, que é a terceira camada e última camada, que também ganha essa nomenclatura. Núcleo ou endosfera. Endo vem de dentro, tá bom? Endoscopia. Lembra daquele exame que você faz? Porque assim, ele é interno, né? Então, endoscopia ou endosfera, algo que vem de dentro. Então, quando nós ouvimos o termo ações endógenas, ou seja, ações que vêm de dentro, que faz mudar ou modelar o relevo. Então, núcleo ou endosfera é a parte mais interior da Terra. Seria o final. Mais uma vez, se compararmos com o ovo, seria do ovo a gema, né? Então seria aí uma comparação mais básica para nós termos uma noção clara. A casca do ovo seria a crosta, a clara do ovo seria o manto e o núcleo do ovo seria, a gema do ovo seria o núcleo em termos de comparação. É formada por níquel e ferro. Esses dois minerais aí na forma sólida e também na forma pastosa. Da mesma forma que o manto, né, o núcleo ele pode ser também interno e externo. O núcleo externo ele aparece aí com uma profundidade de 5.100 quilômetros de profundidade, aproximadamente, segundo dados aí de ondas estudos de ondas sísmicas, né? Além do núcleo externo, nós temos também o núcleo interno, que aí chega a 6.370 quilômetros de profundidade. Essa é a estrutura da Terra no que diz respeito à parte interna. Então, só voltando aí, a primeira camada nós temos a crosta, que tem subdivisões crosta continental e crosta oceânica. A segunda camada temos o manto. Esse manto ele pode ser o manto superior e o manto inferior. O manto superior está mais próximo do ser humano, se podemos comparar assim, e o manto inferior mais distante. Após o manto, nós temos o núcleo. O núcleo também tem duas divisões. Pode ser núcleo interno ou externo. O núcleo externo, ele vai ter uma profundidade aí de aproximadamente 5.000 quilômetros de profundidade e o núcleo interno 6.000 quilômetros de profundidade. Pessoal, é uma aulazinha básica, algumas informações básicas para nós introduzirmos o conteúdo e entendermos um pouco sobre a estrutura interna da Terra, na qual estamos aí inseridos. Nos próximos videoaulas eu estarei explicando o resultado da análise da estrutura interna da Terra, bem como os tipos de rochas que são oriundas, né, desse tipo de material aí, do manto e do núcleo, né, e também como se formam na crosta. E estarei também analisando o aspecto da dinâmica das placas tectônicas, né, como é que ocorre essa dinâmica aí, quando, como e por quê. Ok? Grande, forte abraço, que vocês possam estar atentos às aulas posteriores e também fazendo aí os exercícios que foram solicitados pelo professor.